Voz do Pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro. A igreja celebra hoje a memória da Virgem e Mártir Santa Inês. Inês era uma jovem de Roma, não tinha ainda 16 anos quando foi posta diante da alternativa entre Cristo e sua vida terrena. Sem hesitar, ela escolheu o seu esposo celeste, nosso Senhor Jesus Cristo, com quem pelo martírio se encontrou para sempre como ela desejava. A história do martírio de Inês adquiriu grande popularidade e foi transmitida pelo Papa Dámaso, também por Santo Ambrósio, por Prudêncio e por outros escritores eclesiásticos antigos. Segundo a Depositio Martyrum de 354, sua memória celebrava-se em Roma, no cemitério do mesmo nome, na Via Nomentana, aos 21 de janeiro. O nome de Inês é também lembrado no cânon romano. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos então acompanhar o Evangelho do dia. O Evangelho do dia. A palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Os seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e também os deu aos seus companheiros. No entanto, somente o sacerdote podia comer daqueles pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse trecho do Evangelho de Marcos, os discípulos de Jesus arrancam espigas de trigo e por isso são criticados pelos fariseus. Os fariseus são muito rígidos no cumprimento estrito da lei mosaica, especialmente no cumprimento de todas as orientações, determinações para a vivência do sábado. Eles acreditavam, na sua mesquinhez, que os discípulos de Jesus estavam ferindo a lei mosaica. O descanso sabático foi feito para o bem da pessoa humana, mas se tornou uma lei rígida demais. Na Mishnah, por exemplo, há uma lista dos 40 trabalhos menos um que não podem de modo nenhum serem feitos no dia de sábado. Os fariseus então chegam a um casuísmo extremo, a minúcias extremas,
Jesus então tem uma interpretação mais aberta, mais dinâmica, mais vinculada na pessoa e não na lei em si. A lei deve estar subordinada ao mandamento do amor a Deus e ao próximo, de modo que esta lei possa gerar vida, possa gerar a alegria evangélica, possa gerar fé e conversão. Na interpretação farisaica, a lei é violenta, é punitiva, gera morte e causa constrangimentos. Jesus dá a todos uma nova interpretação das antigas instituições, colocando o ser humano no centro do seu olhar misericordioso. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar uma olhadinha agora na pergunta que recebemos ontem e que eu quero dar continuidade à reflexão sobre essa temática no dia de hoje. Ontem nós recebemos uma pergunta sobre a diferença entre o motu próprio Traditionis Custodes e o motu próprio Summorum Pontificum. Pois bem, no programa de hoje eu quero aprofundar um pouco o motu próprio Traditionis Custodes, porque o Papa Francisco nos dá orientações bastante claras sobre a vivência da celebração litúrgica com os vários, ou pelo menos com os dois missais mais conhecidos. Aquele de São João Paulo II, que nós utilizamos hoje na liturgia, que é de 2002, e o missal de João 23, publicado em 1962. Pois bem, o motu próprio Traditionis Custodes foi escrito pelo Papa Francisco no dia 16 de julho de 2021, na memória litúrgica da festa de Nossa Senhora do Carmo. Em união com o bispo de Roma, isto é, com o Papa, os bispos constituem o princípio visível da comunhão em suas dioceses. O bispo, na sua diocese, é o princípio visível da comunhão. São João Paulo II e Bento XVI permitiram, como concessão, permitiram que alguns grupos pudessem utilizar o missal publicado por João 23 em 1962. Bento XVI, em 2010, convidou os bispos do mundo inteiro a fazer uma avaliação da aplicação do motu próprio Summorum Pontificum. Em 2010, Bento XVI patrocina uma grande reflexão no meio do episcopado no mundo inteiro sobre a aplicação do motu próprio Summorum Pontificum. O Dicastério para a Doutrina da Fé, em 2020, organizou uma ampla consulta aos bispos do mundo todo sobre o mesmo tema. Portanto, a partir desses resultados, o Papa Francisco lançou o motu próprio Traditionis Custodes, exatamente com o objetivo de buscar cada vez mais a comunhão, e elemento central de comunhão é a Santa Eucaristia. O que determina então o motu próprio Traditionis Custodes? Primeiro, o missal romano publicado por Paulo VI em 1970 e publicado também por João Paulo II em 2002 é a única expressão ordinária da Lex Orandi da Igreja Católica. Lex Orandi significa a forma como a Igreja reza, celebra. Então, o missal romano, publicado por Paulo VI, depois revisto e republicado por João Paulo II em 2002, aquele missal romano que é o que nós utilizamos hoje no Brasil, a tradução saiu somente agora em 2023, pois bem, é a única expressão ordinária da chamada Lex Orandi
do jeito de celebrar os sacramentos e a Eucaristia na Igreja Católica. Segundo, somente ao bispo diocesano compete regulamentar as celebrações litúrgicas em sua própria diocese. É de sua competência autorizar ou não o uso do missal romano de João 23, aquele de 62, à luz exatamente das orientações dadas pela Santa Sé. Terceiro, se houver algum grupo na diocese que celebre com o missal de João 23, o bispo então deve fazer o seguinte, e aqui na nossa diocese há um grupo. Então, se houver algum grupo na diocese que celebre com o missal de João 23, o bispo deve organizar da seguinte forma. Primeiro, comprovar que este grupo não exclui a validade da reforma litúrgica, das orientações do Concílio Vaticano II e também do Magistério Pontifício. Se esse grupo exclui a validade do Concílio Vaticano II, exclui a validade da celebração litúrgica que nasceu no pós-concílio, esse grupo então não pode continuar, caso o bispo perceba que esse grupo não aceita o Concílio Vaticano II ou não aceita a reforma litúrgica patrocinada pelo concílio em várias partes do mundo. Segundo, o bispo deve indicar um lugar onde os fiéis que pertencem a este grupo possam se reunir para celebrar a Eucaristia e que não seja em igrejas paroquiais, seja uma espécie de oratório. Terceiro, o bispo diocesano deve estabelecer o dia ou os dias em que se permite a celebração utilizando o missal romano de João 23. Mas as leituras e a homilia devem sempre ser em língua portuguesa. Então, o bispo deve estabelecer o dia ou os dias em que se permite a celebração utilizando o missal romano, aquele de João 23, o missal de 62. Mas as leituras e a pregação devem ser sempre em língua portuguesa. Quarto, o bispo deve nomear um sacerdote como delegado dele mesmo, que se encarregue da celebração e também do cuidado pastoral daquele grupo. Esse sacerdote deve ser idôneo e competente na língua latina e também competente do ponto de vista litúrgico no uso do missal de 62. Ele também deve ter caridade pastoral e ter profunda comunhão eclesial. Quinto, o bispo deve avaliar se mantém ou não as paróquias pessoais estabelecidas para o cuidado destes fiéis. Outra coisa importante que o motu próprio determina: os padres, os presbíteros, ordenados depois da publicação do motu próprio Traditionis Custodes e que queiram celebrar com o missal de João 23, deverão pedir autorização ao bispo e, por sua vez, o bispo deve pedir ao Papa. Além do mais, os presbíteros, os padres que já celebram com o missal de João 23, deverão pedir novamente a autorização, deverão renovar a sua autorização para celebrar na forma extraordinária. Finalmente, as congregações religiosas estabelecidas pela Comissão Pontifícia Ecclesia Dei passarão para a responsabilidade do Dicastério para a Vida Religiosa e Consagrada. O Dicastério para o Culto Divino e o Dicastério para a Vida Religiosa exercerão a autoridade da Santa Sé para estes assuntos conexos com esse tema da liturgia.
Finalmente, estão abrogadas, estão canceladas todas as determinações anteriores. O que vale a partir de agora é exatamente esse motu próprio, traditiones custodes. Finalmente, o Papa ordena que tudo aquilo que está estabelecido neste motu próprio seja devidamente observado e que ele seja publicado no L'Osservatore Romano, nos Anais do Vaticano, e que entre imediatamente em vigor. Meus irmãos, minhas irmãs, a partir de tudo isso que foi dito, podemos tirar algumas consequências muito práticas para nós hoje. Primeiro, a celebração com o missal de João 23, com o missal de 1962, é uma concessão do Papa para algum grupo que já tinha familiaridade com esta celebração utilizando o missal de João 23. Segundo, esses grupos ou esse grupo que celebra a missa em latim na forma extraordinária com o missal de João 23, esse grupo não deve fazer trabalho missionário e proselitista, mas ao contrário, esse grupo vai funcionar somente até que o grupo um dia desapareça naturalmente. Terceiro, há diferença fundamental entre o missal de João 23, que é de 1962, e a missa do missal de João Paulo II em latim. Uma coisa é celebrar, porque as pessoas escutam a expressão missa em latim, acham que tudo é a mesma coisa. Não. Existe a missa em latim conforme o missal de João Paulo II. A missa pode ser em português, pode ser em espanhol, pode ser em italiano, pode ser em inglês e pode ser em latim. Então, missa em latim com o rito, com a forma ordinária, utilizando o missal de João Paulo II. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a missa é na forma extraordinária, utilizando o missal de João 23. É também em latim, mas é outra forma, uma forma extraordinária do rito da Santa Missa. E, finalmente, é muito importante que se diga, são equivocadas as expressões do tipo, por exemplo, missa tridentina, para se referir a essa missa celebrada com o missal de João 23. Não é a missa tridentina, é a missa celebrada com o missal de João 23, que é de 1962. Entre Trento e João 23, houve várias outras correções, acréscimos, melhorias no texto do missal romano. Portanto, o grupo que celebra hoje com o missal de João 23 não celebra a missa tridentina, a missa de São Pio V. Celebra a missa de João 23, aquela de 1962. É também equivocado, muito mais equivocado ainda, dizer a expressão a missa de sempre. É um equívoco completo. A missa de sempre é a missa que a Igreja Católica Apostólica Romana celebra, segundo a forma ordinária, como está no missal promulgado por São João Paulo II em 2002, corrigido levemente por Bento XVI em 2008 e traduzido no Brasil recentemente em 2023. Essa é a missa de sempre, porque está numa ininterrupta vinculação com a tradição litúrgica desde o começo. Algum grupo chama de missa da tradição. Também é um equívoco utilizar essa expressão, missa da tradição. O argumento é o mesmo. A missa da tradição é a missa celebrada segundo o missal de São João Paulo II, que é de 2002, organizado melhor, corrigido em 2008 por Bento XVI e que recentemente foi traduzido para o português do Brasil. Também é equivocado dizer a expressão missal do Concílio de Trento. Não. Quando se celebra na forma extraordinária, se celebra com o missal de João 23, que foi publicado em 1962.
Talvez ainda tenhamos muito a conversar sobre essa temática, mas o mais importante é não eliminar a comunhão com a Igreja, estar em profunda comunhão com a Igreja Católica, com o Santo Padre e o Papa, com a Conferência Episcopal Brasileira, com os bispos, em profunda comunhão. Segundo, não negar a validade da Eucaristia celebrada na forma ordinária. Terceiro, acolher o seu legítimo pastor como bispo desta querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife. Somente assim nós mantemos a comunhão, a unidade, e a Eucaristia se torna grande fonte de unidade para todos nós. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.